Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar um bocadinho sobre o perfume, a história de um assassino. Eu acho que esta história é muito conhecida. Pessoalmente não conheço assim muita gente que tenha lido o livro, mas existe o filme de 2006, eu acho, e não tenho a certeza se existe já um dos anos 90, não tenho a certeza, mas a maior parte das pessoas já viu o filme. E por isso conhecem mais ou menos a história. Eu lembro-me de ter começado a ver o filme, mas não o terminei. Uh, Desta vez consegui terminar este livro, mas já o tinha começado várias vezes e nunca o tinha acabado. Acabava sempre por entregar o exemplar à biblioteca sem o ter terminado. E por isso nem vos sei explicar muito bem porquê, porque desta minha leitura correu muito bem. Eu li muito facilmente este livro, ele também é pequenino. Mas vamos fazer um pequeno resumo da história para as pessoas que nunca viram o filme e nunca leram o livro. Esta história passa-se no século XVIII, em Paris, e nós conhecemos o nosso personagem principal, que se chama Jean-Baptiste Grenouille. Grenouille, pronto, o sotaque francês, desculpem lá. E portanto, este personagem tem uma característica muito particular. Aliás, tem duas. Ele nasceu sem cheiro, ele não tem odor, ele não cheira a nada. E, em contrapartida, tem uma outra característica também muito particular, que é que consegue cheirar tudo. Ele tem um olfato muito, 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 muito apurado. E ele consegue conhece as pessoas pelos cheiros, pelos odores, conhece tudo pelos odores. Portanto, enquanto nós, quando eu digo nós, pessoas ditas normais, conhecemos as pessoas, por exemplo, pela voz ou mesmo pelo aspecto físico que têm, o Grenouille simplesmente se apoia no olfacto para conhecer o mundo, basicamente. E é engraçado porque ele é em pequenino. As pessoas não gostavam dele. Aliás, durante toda a vida dele, as pessoas não simpatizavam com ele. Por exemplo, o livro começa com o nascimento dele e é assim algo muito bizarro. A mãe dele morre, ou melhor, sim, morre. Pronto, não quero dar assim mais detalhes. Depois ele vai ser cuidado por uma ama que também o vai entregar ao padre porque diz que ele é uma criatura do diabo, porque ele não tem cheiro, ele não tem aquele cheiro dos bebés. O padre, ao início, olha para a ama como se ela fosse um bocadinho louca e até má, mas depois de conviver um bocadinho com o bebê, ele vai perceber que ela tem razão. E ele também não quer estar próximo do Grenouille, por isso manda-o para um orfanato. Nesse orfanato, as crianças são muito hostis com ele, não gostam dele, não simpatizam com ele, sentem que ele é diferente, mas que é mais do que diferente, que tem ali qualquer coisa que não bate certo. E portanto também o discriminam completamente, inclusive tentam assassiná-lo, não dá certo e tal. E depois a própria dona do orfanato começa a perceber que ele não é muito. Apesar de não ter nada em específico contra ele, percebe que há ali qualquer coisa que não lhe agrada e acaba para o levar para outro sítio onde ele começa a trabalhar. Portanto, ele já tem uns 10 aninhos, mais ou menos. E ele lá, mais uma vez, o patrão dele não gosta dele, mas ele é muito competente e não exige condições nenhumas, portanto, ele só trabalhava no duro, a cortar peles e tudo mais, e ele, pronto, passa a vida dele assim. Um dia tudo muda quando ele vai entregar uma encomenda do patrão a um perfumista muito famoso que se chamava Baldini. Ele era muito famoso porque ele fez um perfume que eu acho que se chamava Amor e Psique, que foi um perfume que teve imenso sucesso, mas que ultimamente já nunca, depois desse perfume nunca mais criou nenhum, portanto é um senhor já com alguma idade que está a cair no esquecimento. Porém, ainda não é muito velho ao ponto de deixar de trabalhar, portanto ele continua com a loja dele, tem algumas encomendas e tudo mais, mas o sucesso dele já não é como era. E então, quando o Grenouille
conhece aquela loja de perfumes, fica encantado com tantas fragrâncias e, assim, sem mais nem menos, pede ao Baldini para trabalhar com ele, diz-lhe que tem enormes capacidades e que naquele momento lhe consegue criar um bom perfume, só precisa de saber quantos litros é que ele quer e ele faz o perfume. O Baldini estranha um bocadinho esta atitude, o entusiasmo dele, mas acaba por lhe dar uma oportunidade a ver do que é que ele sabe e espanta-se quando percebe que ele realmente tem muito talento e acaba por o contratar. Portanto, a partir desse momento, a carreira do Baldini começa a ascender outra vez porque o Grenouille cria-lhe perfumes espetaculares, toda a gente adora. Claro que ninguém sabe que é o Grenouille que cria esses perfumes, toda a gente são assinados pelo Baldini e é esse o acordo que eles têm, mas o Grenouille também não se importa muito com isso nem com o sucesso. Enfim, ele aprende muito lá com o Baldini, mas um dia ele estava assim numa festa popular e sente um cheiro muito diferente dos outros, um cheiro que ele acha que é muito especial, é o cheiro que ele quer para a vida dele. E, para nosso espanto ou não, esse cheiro é de uma menina pequena, é uma adolescente, para aí 13, 14 anos. Ele fica encantado com aquele perfume, ele segue esse perfume e ele depois, quando a encontra, sente o perfume dela tão intensamente que acaba por se entusiasmar demasiado e assassiná-la. E a partir desse momento, o Grenouille ganha um objetivo de vida, que é fazer um perfume como aquele. E para isso ele precisa de estudar muito, precisa de viajar muito, precisa de conhecer outras coisas. E por isso despede-se lá do Baldini e vai pelo mundo fora procurar mais, aprender mais para fazer esse perfume. Porém, ele, quando sai de Paris, ele vai pelos campos, pelos vales, pelas montanhas e ele sente uma liberdade inexplicável a nível de odor. Sente uma liberdade, uma sensação de pureza. E então ele acaba por ficar assim numa vida assim um pouco estranha, uma vida um pouco de delírio, onde ele fica sozinho num monte e pronto, e passa 7 anos lá sozinho, sem estar com ninguém. E portanto, ok, é um período assim um pouco estranho, mesmo, bizarro. Mas enfim, ele depois volta, retoma o objetivo dele e mais uma vez, ao entrar numa cidade, ele sente um cheiro também muito especial e claro que já não é para nosso espanto que esse cheiro pertence a uma menina. E então ele sente que a missão dele vai se concretizar através dessa menina. E depois nós vamos acompanhar um pouco a forma como ele vai trabalhar para outros perfumistas, não é? E trabalha muito, ao mesmo tempo faz experiências de como manter os cheiros. E ele próprio percebe-se que não tem odor e que isso às vezes causa repugnação nas pessoas. Ele acha mesmo que o facto de ele não ter odor é que faz com que as pessoas não simpatizem com ele. Então ele vai criar diversos perfumes para ele próprio para diversas situações. Por exemplo, quando ele quer impor a sua presença, ele utiliza um. Quando ele quer ser visto como um homem simples, ele coloca o outro e assim sucessivamente. E pronto, depois na fase final, que eu acho que é a quarta ou a quarta parte do livro, ele é a forma como ele planeia tudo para conseguir ter aquela mulher e construir o perfume que ele sempre idealizou. Mas para isso ele vai matando outras mulheres para ir fazendo as experiências dele. E então a história é basicamente isso. O final deste livro é espetacular. Juro, eu não esperava um final tão bom, um final tão surpreendente, tão... É de gênio, pronto. Só digo isto, é um, um final de gênio. Acho que nunca na vida conseguia criar assim uma conclusão de uma história, mas eu acho que eu dei 4 estrelas a este livro por causa desse final espetacular. Mas vamos agora à minha opinião em específico. Eu gostei muito deste livro. Como eu vos disse, a escrita é muito boa. Nós lemos bem,
mas ao mesmo tempo não é uma escrita básica, assim, apenas cuidado. É mais do que isso. E como eu já vos disse, a personagem principal foca-se muito no olfato. Então todas as descrições aqui deste livro são olfactativas. Portanto, é algo muito diferente de tudo o que eu já tinha lido. E nós conseguimos ver o suposto belo e o suposto feio através dos odores. Não há caracterização visual, é tudo pelos odores. Eu acho que isso também é preciso ser um gênio para conseguir fazer isto. E é muito engraçado como, ao ler estas descrições todas de odores, eu puxei pela minha cabeça à procura de memórias desses odores. É algo assim um pouco fora do vulgar ler, e eu adorei essa parte dos odores. A forma como o autor explorou ao máximo este nosso sentido. Portanto, espetacular essa parte também. Só que eu acho que não dei as 5 estrelas por um único aspecto. É que há uma parte aqui do livro, que é aquela viagem do Grenouille, quando ele fica assim 7 anos sozinho. Eu achei isso um pouco chato. Aliás, um pouco antes, houve aqui momentos do livro que eu achei que estavam muito parados. Nada de novo acontecia, era sempre a mesma rotina, sempre as mesmas observações. Eu acho que isso quebrou muito o meu ritmo de leitura. Eu até chegar aí, li muito depressa. Depois, essa parte enrolar, estava muito enrolada, a engonhar muito e eu não gostei lá muito disso. E depois de passar essa parte, achei tudo de gênio e então devorei realmente o livro. Mas pronto, é o único ponto negativo que eu apanho aqui, é mesmo ter assim uma parte muito parada, nada de novo acontecia e tudo mais. Mas de resto, eu acho que está aqui um livro, um clássico de horror muito bem conseguido. Eu acho que, não sei se este escritor publicou mais alguma coisa entretanto, eu acho que não, mas tenho que confirmar. Ainda não vi o filme, mas também quero ver. E depois pode ser que eu comente qualquer coisa no Instagram sobre o filme quando eu ouvir. E pronto, fica aqui a minha opinião. Um livro 4 estrelas muito gordinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem-me se vocês já leram ou se já viram o filme, qual foi a vossa experiência com esta história. E vemos no próximo vídeo. Tchau!